Cumprimento a todos no bendito nome de Jesus. Alegria poder estar nesse culto abençoado e abrir agora a palavra de Deus com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 3. Depois vamos para Mateus 24. Então você continua com a Bíblia aberta. A princípio, Mateus 16, versículo 3, vamos falar sobre como discernir os sinais dos tempos. Como discernir, é a importância de discernir o propósito e como discernir os sinais dos tempos. Veja o que disse Jesus: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Olha, Jesus falou isso à sua geração de judeus. Ele falou: eu percebo que vocês são bons para dizer, olhando o céu, se vai chover, se não vai chover. Vocês conseguem discernir as estações, o céu, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, algo que é muito mais importante. A mão de Deus na história humana. A gente vai falar sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que na primeira vinda também teve sinais. O Antigo Testamento está repleto de profecias a respeito da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos sinais foram dados. Mas a geração de judeus que haviam recebido por boca dos profetas as profecias, os sinais do Cristo que viria, quando veio o Cristo, eles não reconheceram. Veja que é muito importante saber discernir, reconhecer, entender a palavra, conhecer os sinais. Até mesmo João Batista teve dificuldades de discernir plenamente os sinais dos tempos. Está certo que quando Cristo se apresentou primeira vez a João Batista, ou pelo menos publicamente, João vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas mais tarde, quando João estava preso e prestes a ser decapitado, ele titubeou, ele ficou em dúvida e enviou seus discípulos que fossem à presença de Jesus e fizessem a seguinte pergunta, está lá registrado em Mateus capítulo 11: és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar outro? E por que ele está em dúvida? Ele está em dúvida porque muitas profecias do Antigo Testamento diziam que o Cristo viria e ele traria juízo imediato, juízo poderoso contra os pecadores, a injustiça. Veja que a mensagem de João Batista já trazia com isso: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o juízo de Deus se avizinha, o machado está posto à raiz da árvore. Então, essa ideia de juízo iminente estava presente na mente de João Batista, e ele esperava um rei que trouxesse a libertação para os judeus, a hegemonia política, e isto era boa parte da expectativa messiânica. Ele não conseguia conceber que Cristo viria a princípio como servo sofredor, como cordeiro, como aquele que vai para o matadouro, como um rei humilde que entra em Jerusalém montado no jumentinho. Então, parte das expectativas
em relação ao Cristo ficaram adiadas para terem seu cumprimento na segunda vinda de Cristo. Está entendendo? João não entendia que as profecias se cumpririam de maneira mais paulatina, em etapas. Ele pensava que viria numa tacada só. Está entendendo? Então, se o próprio João Batista chegou a ter dúvidas, é porque realmente não é fácil discernir os tempos. Mas a resposta de Jesus para João Batista trouxe grande alento e confirmação, porque Jesus disse: diga a João que o que está acontecendo é que os cegos estão vendo, mortos estão ressuscitando, os mudos estão falando, e o Evangelho está sendo proclamado. Então é isto, trouxe uma confirmação, é Ele. Embora nem tudo que eu esperava dele se cumpriu neste exato momento. Na verdade, todas as profecias a respeito bíblicas irão se cumprir. Todas elas irão se cumprir. Mas às vezes elas não se cumprem no nosso tempo e nem da maneira como nós as esperávamos. Todo mundo em Israel esperava um rei poderoso que reuniria um exército e que faria guerra contra os opositores e que traria a vitória para Israel. Está entendendo? Mas isso não aconteceu do jeito que eles esperavam. E por isso não souberam discernir corretamente os tempos. É muito importante discernir os tempos. Vamos falar sobre a segunda vinda de Jesus, e é um assunto que pouca gente está tendo interesse. Mesmo no contexto evangélico, a maior parte das pessoas que buscam as igrejas hoje estão indo às igrejas preocupadas com aqui e agora, preocupadas com questões financeiras, questões sentimentais, questões emocionais, questões, digamos assim, profissionais. É o aqui e agora que está norteando. Estamos buscando a Deus, em primeiro lugar, por conta das coisas desta vida. Isto é o que se vê. Só que Jesus mesmo disse: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Disse mais. Pedro, por exemplo, quando o Marcos até citou isso hoje, quando a maior parte dos discípulos de Jesus abandonaram Jesus porque o procuravam apenas por causa do pão que perece, Jesus se volta para os seus 12 e diz assim: e vocês também não querem ir embora? Aí Jesus ouve da boca de Pedro, que em nome dos 12 diz o seguinte: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E o apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição, a bendita esperança cristã, ele diz assim: se os mortos não ressuscitarão, em vão é a nossa fé, a nossa pregação. Somos os mais miseráveis dentre todos os homens, porque a principal, a básica, a elementar razão de crermos em Cristo é porque almejamos novos céus e nova terra, a vida eterna. Não o buscamos para termos uma vida melhor aqui, para termos solução de todos os nossos problemas aqui. Muitas vezes seguir a Cristo implica em perder a vida. Em encontrar exatamente o oposto daquilo que as pessoas muitas vezes querem quando buscam a Cristo. Uma boa vida. Às vezes, seguir a Cristo implica em
seguir o crucificado, ser enviado para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte nem a vida. Então, embora o tema da segunda vinda de Cristo, da vida eterna, esteja em baixa, eu digo para vocês, ele é ainda o mais importante. Para isso temos o Evangelho. E por isso nós estamos aqui, para ver. Jesus dedica um sermão inteiro, praticamente são 2 capítulos, capítulo 24, capítulo 25 de Mateus. Eu chamo a sua atenção lá para o capítulo 24 e vamos ver o que é que ele diz. Repare bem que o capítulo 24 é motivado por 2 questões. Essas 2 questões que encontramos já no versículo 3, elas vêm do seguinte contexto: Jesus acabara de fazer um discurso contra os fariseus, contra os religiosos da sua época, chamando-os de hipócritas e raça de víboras, porque Jesus dizia: vocês estão adornando os túmulos dos seus antepassados, dos seus pais, e ainda tem a pachorra de dizer que se estivessem no lugar dos seus antepassados, jamais teriam cometido o erro que eles cometeram, que foi o de perseguir os profetas, de matar os enviados de Deus. E eles dizem: não, se estivéssemos no lugar de nossos antepassados, agiríamos diferentes, porque nós somos melhores do que eles. Jesus diz: raça de víboras, vocês são piores do que eles, porque eu vou enviar para vocês, ou Deus está enviando para vocês, seus profetas, seus discípulos, apóstolos, e vocês vão prender uns, vão matar outros, e na verdade vão fazer pior do que todos. Eles serão responsáveis pela morte do próprio Cristo, o Filho. Veja, se sentiam melhores do que os antepassados e estavam prestes a realizar a maior de todas as barbaridades, que era a rejeição do Cristo e levá-lo à crucificação. Aquele grupo de religiosos. E Jesus diz a eles, já no finalzinho do capítulo, pode pegar o capítulo 23 no finalzinho. Posso abrir aqui para vocês? Deixa eu ver se eu... Olha só, versículo 34. Por isso eis que vos envio... Por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. E uma geração, bem sabemos, tem por volta de 40 anos, pelo menos era assim que se calculava nos dias de Jesus. Pasmem, que o juízo recairá sobre Jerusalém, que no ano 70, Cristo deve ter dito essas palavras lá por volta do ano 30, 33 da era cristã, e exatos, no ano 67, 68, o general Tito vem e cerca a cidade de Jerusalém, um sítio que vai durar 7 anos, e vai haver uma destruição. No ano 70 da era cristã, Jerusalém será totalmente queimada, destruída, seus muros, seu templo. Do templo não fica pedra sobre pedra. Para pensar nisso. Profecia de Jesus Cristo, que se cumprirá conforme sua palavra naquela mesma geração. E é por isso que ele lamenta, veja, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis, como uma galinha para seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, declaro, pois. Jesus declarou que a casa, ou Jerusalém, ficaria deserta, e disse que isso se cumpriria naquela geração.
e entramos exatamente no capítulo 24 e o versículo 3. O capítulo, vamos ler os primeiros versículos. Tendo, pois, Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mais uma vez anuncia com todas as letras a destruição do templo. Diante disso, os discípulos ficam inquietos e lançam a questão. E eu volto lá para dizer para vocês que as questões são essas. A primeira questão: quando sucederão essas coisas? Que coisas? As coisas que ele acabou de anunciar. A casa de Jerusalém ficando deserta e a destruição do templo. Quando sucederão essas duas coisas? Jerusalém deserta, a destruição do templo, e Jesus vai responder esta questão. Ele já disse que essas coisas acontecerão naquela geração. Mas os discípulos entendem que isso se trata já de um grande sinal dos finais dos tempos, de algo relacionado já aos últimos dias, e eles emendam na pergunta a segunda questão: e que sinal haverá da tua vinda? Porque Cristo já havia prometido que subiria aos céus e que de lá regressaria para a consumação dos séculos, como nós conhecemos da era presente, para inaugurar a era eterna, trazendo a nova Jerusalém, a morada eterna, tá? Então são duas as questões, e é importante ver que Jesus vai responder ambas as questões, mas elas, nessa resposta, parecem que há coisas misturadas, e a gente vai procurar tentar entender melhor. Eu sei que está um pouco difícil para ler aí. Vamos lá, eu vou ver se eu consigo aqui ajudar. No versículo 5, Cristo começa a falar sobre os sinais que antecederiam, o que é que aconteceria, os sinais da vinda de Cristo, os sinais dos tempos. Ele começa a responder, mas ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Portanto, a primeira coisa que Jesus diz aos discípulos: tomem cuidado. Tomem cuidado com os falsos cristos, tomem cuidado com os falsos profetas, tomem cuidado com os anticristos, com os hereges. Tome cuidado, porque serão dias de muito engano, muito engano. E a gente vai encontrar passagens da Bíblia, como temos no próprio capítulo, versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível fosse, enganassem até mesmo os eleitos. Agora, não apenas encontramos essas três advertências a respeito dos falsos cristos, dos falsos profetas, no próprio sermão das últimas coisas de Jesus Cristo, que está lá em Mateus 24, mas encontramos passagens paralelas, ou passagens que tratam do mesmo assunto e do mesmo perigo. Veja lá João, 1 João capítulo 2, versículo 18: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. 1 João 2,18. E 1 João 2,11. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. E em 1 João capítulo 4, versículo 1: mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Veja que João fala por 3 vezes aqui, e tem mais uma outra vez, são 4 vezes que ele faz menção
aos hereges, aos falsos profetas, e os denomina de anticristos. Há muita confusão nos dias de hoje, repare. Pessoas entendem que o anticristo é um governante. Você vai ver muitas pessoas falando do anticristo como um governante que vai se opor, vai usar o seu poder, digamos, bélico, a coroa, o trono, o cetro, e vai trazer muita perseguição à igreja. Eles confundem anticristo com o iníquo, anticristo com a besta, ou as bestas do Apocalipse. Mas não é para ser assim. Por quê? Porque o termo, ou as expressões, o termo anticristo é usado único e tão somente por João em suas epístolas. Vemos aqui 3 das 4 menções a anticristo em toda a Bíblia. Todas elas, as 4, nas epístolas de João. É João quem usa o termo. E todas as vezes que João usa o termo, ele aplica o termo a um falso profeta, ou a falsos profetas. Há pessoas que negam que Jesus veio em carne. As pessoas que negam a encarnação do Cristo. Aos hereges que estavam no nosso meio, que saíram do nosso meio, porque não eram de nós, e que são falsos profetas. Portanto, anticristo tem a ver com heresia, com falso profeta, com pessoas que negam a divindade ou a encarnação do Cristo. É claro e é óbvio isto. A única pessoa que usa anticristo é João, e sempre que o faz no contexto de denominar hereges. Então guarda, está dentro daquele aviso de Jesus: falsos cristos, falsos profetas virão para enganar, e isto é um sinal. Veja que João diz: sabemos que estamos vivendo o último tempo, o último dia, os dias finais desta era. E um dos sinais que ele mesmo diz surgiram, já saíram, já se levantaram muitos anticristos, muitos hereges, falsos profetas. Portanto, a figura do anticristo calha com a figura do falso profeta. Guarda essa informação. A besta, sim, a besta do Apocalipse é uma figura política, claramente ali designada, nomeada. Não vamos confundir nunca mais anticristo com besta do Apocalipse. São inimigos de Deus, mas agem um na área religiosa, um no engano religioso, no mundo religioso, e outro no mundo político. A besta atua como governante político, o anticristo como um mentiroso, enganador, falsos ensinos e heresias. Vamos lá. O segundo sinal. O segundo sinal, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Esse é o sinal. E esse sinal tem tudo a ver com o cavalo vermelho, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um dos cavalos é vermelho, é o cavalo do sangue, da guerra. Veja só Apocalipse 6,4. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Guerras, rumores de guerras. Bom, isso a gente tem conhecimento já desde o primeiro século. Guerras, rumores de guerras, falsos profetas, anticristos, já muitos naquele período, naquela época. Não é para entender o seguinte: desde os dias de Cristo, estamos vivendo os últimos dias. Deixa eu explicar isso para vocês. Tem uma profecia de Joel, que fala assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando é que se cumpriu? Em Pentecostes. Portanto, desde a época da igreja primitiva, desde Pentecostes, estamos vivendo isso que conhecemos como os últimos dias.
Os últimos dias é a era da igreja, é a era do Espírito. O Espírito foi derramado já sobre toda a carne. Já estamos nos últimos dias. Os discípulos entendiam estarem vivendo o último tempo. É que para Deus, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a julguem como demorada. A razão de não ter vindo ainda, 2 Pedro capítulo 3, é por conta da sua longanimidade. Seu desejo de que ninguém se perca, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É o desejo de Deus de ter a casa do banquete no céu repleta de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Fomes e terremotos é terceiro sinal. Fomes e terremotos. Veja, versículo 7 de Mateus 24, tá? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isto é apenas o princípio das dores. Até aqui, falsos profetas, guerras, fomes e terremotos estão na categoria de princípio das dores, lembrando de uma mulher grávida que, de repente, na sua inexperiência, marinheira de primeira viagem, digamos assim, começa a sentir dores e logo corre para o hospital. Mas uma parteira ou um médico experiente vai dizer: calma, pode ir para casa, ainda não é a hora. Saiba que isto que você interpretou como sinal de que já está na hora de dar à luz, é apenas o princípio das dores. Isso vai deixar ela bem preocupada, porque se esses são os princípios, esse é apenas o princípio das dores, o que não será. Parece que as dores tendem a aumentar à medida que nos aproximamos do fim. Portanto, estes mesmos sinais que aqui estão descritos como sinais preliminares, o princípio das dores, tendem a se intensificar à medida que nos aproximamos do fim, e isso é para se esperar realmente. Vamos lá? Então, esse é o cavalo preto de Apocalipse, capítulo 6. Você vai ler isto do versículo, se não me engano, versículos 5 e 6. Você vai ali ouvir a descrição do cavalo preto, que é o cavalo da fome, tá bom? E no próprio livro de Apocalipse, descrições de terremotos, de diversos terremotos. Apocalipse 11, 13, Apocalipse, deixa eu ver aqui, 16, 18. Mas vamos para o quarto sinal, que é um sinal que fala da tribulação, de grande tribulação. Versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Repare que essa tribulação descrita aqui no capítulo 24 de Mateus, versículo 9, é uma tribulação com características bem cristãs. Repare que os atribulados, os perseguidos, aqueles que serão odiados por todas as nações, são de fato cristãos. Como sabemos isso? Porque serão perseguidos por causa do nome de Jesus. São cristãos que carregam o nome de Jesus e, por carregarem o nome de Cristo, serão perseguidos. Isto é bem diferente do que encontramos mais adiante, nesse mesmo capítulo, quando Jesus passa a descrever o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, perseguindo os judeus, invadindo Jerusalém, profanando o templo. Neste particular, há uma distinção que precisa ser feita. Quando Jesus fala do abominável da desolação, ele faz uma referência a Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, do povo de um príncipe que há de vir, que vai cercar a cidade de Jerusalém. Novamente haverá destruição do templo, profanação do templo, destruição da cidade. Isto é a resposta de Jesus. A pergunta número 1 dos discípulos: quando sucederão essas coisas? Que coisas? A destruição do templo, quando não ficaria pedra sobre pedra. Portanto, quando Jesus fala do abominável da desolação, ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, que é um juízo de Deus ao povo de Israel,
que matou os profetas, perseguiu os apóstolos, matou o próprio Cristo. Isso foi um juízo e dos mais graves de toda a história. O historiador Joséfo descreve esse período como o período mais horrendo da história de Jerusalém. Ai das grávidas! Sabe por quê? Porque as grávidas tinham que fugir e tinham dificuldade para fugir. As grávidas tinham agora uma preocupação consigo mesmas e com o seu bebê. E quando elas davam à luz, a fome foi tão grande naquele período de cerco em volta de Jerusalém, que faltou comida a ponto deles sacrificarem seres humanos. E os primeiros a serem sacrificados foram os bebezinhos. Ai das grávidas, ai das que amamentam. Isto é história, gente. Cruel história. Diz que depois a matança e a mortandade foi tão grande que as pessoas caminhavam sobre uma quantidade tão absurda de sangue que dava no calcanhar. Poças enormes de sangue que você não conseguia escapar. Quando finalmente, depois do cerco, o general Tito e os romanos profanaram o templo, destruíram e queimaram tudo. O general Tito entrou com seu cavalo e entrou no Santo dos Santos, pasmem, e lá ele adorou aos seus deuses romanos, e zombou do Deus de Israel. O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. As palavras de Cristo se cumprindo ipsis literis, como ele anunciou. Esta geração sofrerá tal juízo, desta geração será requerido sangue de todos os inocentes, porque mataram o inocente. Está entendendo? Isso aconteceu, isso é história. Portanto, quando você ouvir falar do abominável da desolação, da profanação do templo, isto já é passado, isso se cumpriu. É uma das profecias de Jesus mais extraordinárias, já ditas, proferidas e que tiveram cumprimento e que deve animar o nosso coração. No sentido de que a palavra de Deus não cai por terra. Aquela geração acabou enfrentando tamanho juízo, proferido, que Jesus não fez isso com gosto, porque quando ele olha Jerusalém, ele chora sobre Jerusalém. Lembra da entrada triunfal? Acima do Monte das Oliveiras, olhou Jesus Jerusalém e ele chorou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não reconheceram aquele que trazia paz, o dia da sua visitação, não reconheceram os sinais dos tempos. Razão porque a vossa casa vos ficará deserta. E isso aconteceu. Portanto, vamos separar as coisas. Veja, versículo 9, não está falando aqui de judeus sendo perseguidos, está falando de cristãos que carregam, sejam eles judeus, sejam eles gentios, pessoas odiadas de todas as nações por causa do nome de Jesus. É diferente. Não é judeu que tem que se preocupar se vai fugir no sábado, se vai caminhar não sei quanto, não. Não é uma questão do templo. E existe algo muito interessante. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Eles foram escritos antes de 70 da era cristã, antes da destruição do templo. Todos eles trazem o sermão das últimas coisas. Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13. Todos eles falam desta profecia da destruição do templo, do abominável da desolação. Todos eles descrevem essa profecia de Jesus Cristo. Mas o único evangelho escrito depois desse período foi o evangelho de João. E é o único, pasmem, que nada menciona sobre o sermão das últimas coisas. Não mencionam a mais extraordinária profecia de Jesus, que teve seu cumprimento. Por quê? Porque já não era mais profecia, porque já era história. Entendeu? Mas o próprio João vai escrever o Apocalipse. No Apocalipse ele fala de uma grande tribulação, que nada mais tem a ver, é só ler lá, capítulo 6 de Apocalipse, capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 13 de Apocalipse, é de uma grande tribulação
de caráter cristão, que não tem mais a ver com Jerusalém, com uma localidade, com um templo, com uma cidade, com um povo em particular específico que guarda o sábado. Não tem mais nada a ver com isso, mas tem a ver com Mateus 24, 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Veja o que diz o Apocalipse capítulo 7, versículo 14. No capítulo 6 é descrita a grande multidão, as almas dos decapitados, dos mártires. Eles são os que vieram da grande tribulação, diz Apocalipse capítulo 7, versículo 14. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. São pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. São pessoas cristãs que seguem o Cordeiro e que estão sendo perseguidas porque fazem o bem e não julgadas porque fizeram o mal. Há uma grande distinção entre uma coisa e outra. Espero ter sido claro aqui. Vamos para a próximo sinal. É o sexto sinal aqui. E será, deixa eu ver se eu estou certo. Opa. Não, bom. É o quinto sinal, mas está como 6 aqui, mas está errado. E será pregado esse evangelho. Não, está faltando 5 aqui. Deixa eu ver se eu. Está faltando 5. Está faltando o sinal, que é o número 5. Não sei por que eu fiz essa confusão, mas eu escrevi direitinho, mas sumiu. Desapareceu. Sabe por quê? Porque tem a ver com apostasia, a perseguição, os dias maus, produzindo um esfriamento da fé. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Está aí na sequência? A apostasia. Pessoas que seguiam a Deus, que caminhavam bem, mas que diante da perseguição, das dificuldades, tiveram a sua fé abalada, esfriaram a sua fé. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele descreve 2 grandes sinais que deveriam necessariamente preceder a segunda vinda de Cristo. Ele diz assim: a nossa reunião com Ele, a segunda vinda de Cristo e a consequente reunião que teremos com Cristo, ela não se dará sem que antes haja apostasia e a manifestação do iníquo. Ele cita a apostasia e a manifestação do iníquo como sinais necessários. Apostasia, fala ele, vai haver um período de apostasia. Eu poderia dizer que na história da igreja já houve, sem sombra de dúvidas. Quantos momentos, quantos períodos enormes de apostasia. Você chega na idade medieval, parece que a igreja quase como um todo havia se apostatado da fé, se apostatado do evangelho. A Bíblia estava acorrentada de posse do clero, que não ensinava, que não pregava, que não falava do evangelho, mas que vendia o evangelho. Você pecou, deixa eu ver aqui a tabela, o preço para concedermos o perdão do seu pecado é tanto. Se você nos pagar tanto, porque temos que construir a Basílica de São Pedro, certo? Cobrança de indulgência, razão pela qual se levantará Lutero. Ou seja, quantos períodos na história poderíamos examinar e encontrar, discernir a apostasia? A apostasia. É possível que ainda enfrentemos grandes períodos de apostasia. É possível que o final dos tempos seja caracterizado por muito pouca fé. É possível, porque Jesus levanta esta questão. Ele diz assim: porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra quando ele retornar? Repare que esta questão que Jesus levanta bota uma pulga atrás da nossa orelha, e a gente fica pensando que os últimos dias
seriam caracterizados por tal perseguição ou por tal esfriamento espiritual que Jesus levanta essa questão. Será que quando o Filho do Homem voltar ele vai encontrar fé na terra? Agora, discernir os tempos não é uma coisa muito simples, porque se por um lado multiplica-se a iniquidade, por outro multiplica-se a ciência. Se por um lado cresce o joio, por outro cresce também o trigo. Entramos agora neste que é aquele que eu chamaria de o sinal derradeiro, principal. Versículo 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o quê? O fim. Lembra que quando Jesus subiu aos céus, nas suas últimas palavras, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele fala para a igreja: eu estou subido, mas eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ou seja, vocês vão estar aqui neste mundo, cumprindo como igreja esta missão, e eu estarei com vocês até o fim, até a consumação dos séculos, que se dará por ocasião da segunda vinda de Cristo. E ele deixa uma missão, e essa missão é de fazer discípulos de todas as nações. E a gente sabe que a igreja será bem sucedida, porque olhando já o Apocalipse, a gente vê aquilo que eu descrevi minutos atrás: uma multidão incontável de salvos, remidos, muita gente proveniente da grande tribulação, que lavaram, branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão porque se encontram diante de Deus e o servem de dia e de noite, são por ele consolados. É uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, a igreja alcançou e fez discípulos de todos os povos, tribos e línguas e nações, de todo mundo. A igreja triunfou, cumpriu a sua missão. Portanto, esse já é um retrato dos últimos dias, do fim, de uma igreja plena no céu, ainda aguardando que se complete o número de conservos seus, que serão assim martirizados como eles foram. Mas já tem gente de todo povo, tribo, língua e nação. Se Jesus deu uma missão, ele espera que ela seja cumprida. E por essa profecia, por essa palavra de Cristo no versículo 14, e será pregado esse evangelho do reino a todo mundo, para quê? Para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Significa que a igreja terá tempo suficiente de evangelizar, de levar o evangelho ao alcance, para que possam ter pessoas salvas, representantes de todas as partes do mundo, etnias, línguas, tribos, nações. Então virá o fim. Portanto, o tempo do fim, esse tempo não é de uma mera expectativa, é o que diz também o apóstolo Pedro: esperando e apressando. Ele fala: aguardando e apressando o dia do Senhor. Como eu posso apressar o dia do Senhor? Pregando o evangelho, testemunhando. Eu não fico aqui de braços cruzados, lendo os jornais, vendo as notícias e torcendo, esfregando a mão e dizendo: ora vem Senhor Jesus. Não, não é apenas uma questão de esperar, é uma questão de agir, porque a igreja traz Jesus de volta através do cumprimento fiel de sua missão. Temos o papel de protagonistas, de agentes escatológicos e não de meros espectadores. Nós temos um papel decisivo. Este sinal, que é o sinal derradeiro,
tem a ver com a nossa missão. Nós fazemos discípulos de todas as nações, nós pregamos o Evangelho. É isso aí. Diz lá, 2 Pedro 3,9, né? Porque o Senhor se demora em cumprir a sua promessa, né? O Senhor, na verdade, diz Pedro, não se demora em cumprir a promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É a misericórdia do Senhor, a causa de Cristo ainda não ter vindo, porque deseja muita gente no céu, salvos, e nós vamos trabalhar nesse sentido, amém? Bom, tem aquilo que eu já falei sobre o abominável da desolação, a partir do versículo 15, quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, aquele choro de Jesus sobre Jerusalém, Mateus 23 que eu li, versículos 37 e 38, tem tudo a ver com isso, e Jesus saiu do templo, né? E ele disse que não ficaria pedra sobre pedra, portanto, Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos sobre quando aconteceriam essas coisas. Jesus disse a eles, quando vós virdes, ou seja, quando vocês virem, vocês fujam. E os discípulos de Jesus, sabe que nenhum apóstolo foi morto nesse período. Todos os discípulos de Jesus que deram atenção, porque o exército romano não veio assim, ele não veio de avião, foi marchando. Quando se ouviu que o exército romano marchava na direção de Jerusalém, os discípulos, perna para que te quero. Olha o que Jesus anunciou, esta geração, é chegado o tempo, e eles fugiram de Jerusalém. Jesus não queria que eles padecessem. Não, é desta perseguição que Jesus fala no versículo 9. Do versículo 9 não dava para escapar. Sereis odiados, vos matarão. Desta, do versículo 15, é um juízo de Deus sobre Jerusalém por conta da morte do ungido, da morte do Cristo. É só ler também as 70 semanas de Daniel capítulo 9, e como ela se cumpre, ipsis literis, e como Jesus praticamente interpreta as 70 semanas de Daniel. Indo para o fim da mensagem, é claro que tem um sinal aí mais que derradeiro. Esse sinal é o sinal do dia. Nesse sinal, gente, esse sinal não é sinal para ninguém. Quando isso aqui acontecer, não adianta mais querer nem se arrepender. Já é um sinal que Cristo já está vindo, é o dia da vida. É um sinal do que acontece, um abalo cósmico, né? Os sinais dos céus, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Gente, é ele vindo, é só o vento dele, da sua vinda, sacudindo o sol, estrelas e abalando tudo. Tem uma canção que a gente cantava quando era jovem, que dizia assim, vai abalar, vai abalar. Quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Gente, a terra vai tremer, o céu vai ser abalado, o universo vai experimentar uma coisa extraordinária. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão transformados, aqueles que esperam em Cristo. O dia da vinda de Cristo é dia de juízo final, é dia de desespero para alguns, e é dia de alegria e de salvação para outros. É o dia da separação do joio e do trigo, é o dia da separação dos bodes, dos cabritos, das ovelhas. Tá bom? Então, esse próprio dia é dia de juízo e é dia de salvação. É uma coisa extraordinária. E eu não diria que isso é o sinal que precede, isso é o sinal do dia, tá? Então não dá nem para dizer que, olha, observe, quando acontecer isso já foi. Você já chegou, já não dá mais para fazer que nem aquelas virgens, né? Tentar correr, é o sinal de que já está rompendo. Aí, né? Agora, o propósito dos sinais, que é o mais importante. Por que Jesus deu esses sinais? A gente discerne mal os sinais
quando a gente pressupõe que tais sinais dos tempos, eles dizem respeito único e exclusivamente aos eventos futuros, espetaculares e catastróficos, porque não é bem assim. Muitos desses sinais têm a ver com coisas passadas até, coisas que a gente vai constatar na história. Praticamente cada geração de cristãos pôde contemplar, se deparou com tais sinais. Muitos deles são mais ordinários do que extraordinários, por isso a gente deve discernir os tempos. E discernimos mal quando usamos os sinais para tentar criar um cronograma exato, um quadro perfeito a respeito dos eventos que acontecerão nos últimos dias. E pior ainda, quando a partir desse cronograma escatológico marcamos a data para Jesus voltar. Sabem que tantos falsos profetas anunciaram a data da vida de Cristo. O mais famoso deles, William Miller, Guilherme Miller, como queiram, aportuguesando, né? William, Guilherme, português. Ele pregou, fez os cálculos e proclamou que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1843. Muitos creram em sua pregação, abandonaram seus empregos. No dia marcado, subiram aos telhados para esperar, até talvez para facilitar o arrebatamento, né? Subiram mais perto, aos montes, aos telhados. Os incrédulos caçoando e zombando deles. Haviam eles vendido suas propriedades para aplicar o dinheiro na evangelização, algo até nobre, digamos, num certo sentido, mas fizeram por um equívoco muito grande, julgando que não iam precisar nunca mais desse dinheiro. Cristo voltou na data marcada por Miller? Não. A grande decepção. Muitos deram cabo das suas próprias vidas porque não tinham coragem de encarar os seus vizinhos. Guilherme Miller voltou aos cálculos e percebeu que cometeu um erro matemático. Sério. Disse: errei por um ano. Novo ânimo para o povo. Repetiu-se tudo de novo naquele ano até o próximo ano. E pregaram e anunciaram, subiram aos telhados no outubro do ano de 1844. Nada do Cristo aparecer. O próprio Guilherme Miller abandonou o movimento. Mas pessoas como Ellen White e outros mais trouxeram a seguinte revelação: Cristo veio, Ele não errou, Ele só errou na maneira, na forma como Cristo viria. De fato, Jesus veio, mas Ele veio invisível, e Ele desceu, mas não pôs os seus pés ainda na terra. Ele está como que nas nuvens, fazendo uma purificação do santuário, porque a sua obra de redenção não estava completa. Um erro chamando a outro erro, e aí surge a igreja adventista do sétimo dia. Amo os meus irmãos adventistas, chamo-os de irmãos. Não questiono aqui salvação de quem quer que seja, mas isto foi uma lástima na história. Eles mesmos reconhecem e chamam aquilo, daquele período, da grande decepção. Mas em vez de reconhecer o erro absoluto, vieram com um negócio meia boca. Vejam o que diz Jesus Cristo a respeito do seguinte, ainda em Mateus 24,
Quando vos disserem, eis aqui o Cristo, eis ali o Cristo, acolá está Ele, em algum lugar aí na atmosfera terrestre, em algum lugar entre o céu e a terra veio, mas ainda não de maneira visível. Sabe o que diz? Está aí na sua Bíblia? Está em Mateus 24? O que diz aí? Não deis crédito, porque não será assim. A vinda de Cristo é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ninguém vai precisar dizer, ei, acorda, Jesus está vindo. Céus e terras vão ser abalados, Ele vem visível e não invisível. Portanto, também aquela tese, aqueles que dizem, Cristo vem para a sua igreja de modo invisível, o mundo continua depois. Os dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, também têm que rever seus conceitos. Por quê? Porque Jesus disse para seus discípulos que o que eles deveriam esperar era uma manifestação do Cristo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória, como um relâmpago visível para todo mundo ver. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha o que Cristo diz: eis que venho sobre as nuvens do céu com poder e glória, e todo olho o verá, até mesmo os olhos daqueles que o traspassaram, até aqueles que o crucificaram. Por que isto? Porque no dia da segunda vinda de Cristo haverá ressurreição geral. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e vão ser arrebatados, mas todo mundo será ressuscitado. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. É só ver Mateus capítulo 25. Bom, eu sei que dá muito pano para manga e temos que ir para os finalmente. Agora, discernimos bem quando reconhecemos que os sinais dos tempos revelam que Cristo venceu a grande e decisiva batalha da cruz, e que Ele reina nos céus, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É necessário que Ele reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Veja, trabalhando para cumprir está o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para cumprir suas promessas e trazer a realização de tudo o que é propósito divino, a consumação dos séculos. Isto, para você e para mim, traz conforto. Quando você está diante de um sinal que se cumpre, quando você lê a história e você vê como a palavra de Cristo não caiu por terra e cumpriu-se ipsis literis, tudo que anunciou sobre a queda de Jerusalém, sobre a destruição do templo, sobre a abominável desolação, da desolação da qual falou o profeta Daniel, e ele interpreta, ele traz e diz: esta geração, não passará esta geração sem que isso se cumpra, e isso se cumpriu. Isso traz o quê? Deus está como Senhor da história. Embora existam forças do mal agindo, as forças do anticristo, falso profeta, as forças da besta, do poder político, parece que nas mãos do diabo, o Senhor segue como o Senhor da história. Cristo reina, e a última palavra é dele, ele é o ômega, e a primeira palavra é dele também. Por isso o cavalo branco é o primeiro a aparecer na história. Cristo já veio para vencer, e ele é esse cavalo branco, ele que rege a história. Todos os outros cavalos estão subjugados ao branco. Ele é o primeiro cavalo branco que aparece no Apocalipse, e ele aparece por último montado num cavalo branco, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa é a ideia de que ele reina. Então, quando estivermos sendo perseguidos por amor do nome de Jesus, a gente não deve assustar. Ele já pré-anunciou, ele já disse que assim o seria. Não devemos estranhar, e devemos saber que está tudo nas mãos de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso conforta, anima o nosso coração, reforça a nossa esperança. As palavras, as profecias estão se cumprindo
está tudo debaixo do domínio de Deus. Isso deve fortalecer a nossa confiança. Por isso os sinais foram dados. O sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, traz conhecimento significativo, importante, a respeito das coisas que dizem que são dos finais dos tempos. Mas repare nas inúmeras, variadas exortações que acompanham o sermão das últimas coisas. Por que tanta exortação? Porque quando fala dos sinais, ao mesmo tempo chama a sua atenção. Vigiai, olha, estejam apercebidos, cuidado. Ou seja, os sinais estão sendo dados e ao mesmo tempo, à medida que eles vão sendo anunciados, vem com eles advertências, puxões de orelhas, exortações. Por quê? Porque os sinais dos tempos devem mexer com a nossa atitude de vida aqui presente, com a nossa conduta. Tem a ver como devemos viver e nos portar diante dessas realidades que são anunciadas, diante de uma iniquidade que parece que se avoluma, diante da oposição, diante de anticristos, de falsos profetas, de falsos cristos, de bestas, enquanto outros e tantos estão se apostatando. Qual deve ser a nossa atitude? De perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vemos aqui algumas advertências. Vede que ninguém vos engane, versículo 4. Portanto, versículos 26 a 28. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Aquilo que eu disse, ou seja, advertência. Cuidado, não deis crédito a qualquer anúncio da chegada do Cristo, porque não se dá desse jeito. Ele quer que a gente esteja advertido, preparado a respeito dos falsos profetas. Veja também Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele quer nos ensinar. E por fim, Mateus 24, 42. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Gente, os sinais não vão nos ajudar a marcar a data da vinda de Cristo. Jesus disse que ele vem a hora que a gente menos espera. Se você começa a querer, pelos sinais, calcular quando é que ele vai chegar, você vai cair do cavalo. Ele disse, eu venho a hora que você menos espera. Se existem sinais que apontam para um encrudescimento da perseguição, do mal, do ódio, do multiplicar da iniquidade, por outro lado se multiplica a ciência, por outro lado se multiplica coisas interessantes como a pregação e a propagação do Evangelho. Por outro lado, você vai encontrar em Mateus capítulo 24, como foi nos dias de Noé, assim será nos tempos, nos dias em que Cristo há de regressar. As pessoas comiam, dançavam, casavam, festejavam. Lembra nos dias de Noé? Noé foi o profeta. Noé anunciou, preparem-se, o fim está chegando, vai haver um dilúvio. Mas as pessoas continuaram casando, plantando, colhendo, rindo, dançando, vivendo normalmente. Essa mesma passagem que encontramos no mesmo sermão de Jesus Cristo. Não indica uma normalidade. Tem uma outra passagem que Jesus fala assim, quando disserem paz, paz, sobrevirá repentina destruição. Parece que a destruição repentina vem em momentos de êxtase, de proclamação de paz. Por isso a gente fica sem um quadro muito claro e definido a respeito dos finais dos tempos. Tem perseguição, multiplica-se a iniquidade, propaga-se também o Evangelho. Casam-se, dão-se em casamento e proclamam a paz. Eu fico com tudo isso me perguntando, o que é que os sinais estão nos ensinando a respeito do dia exato da volta de Cristo? Nada. Nunca vamos conseguir
calcular, marcar. Mas o que os sinais nos trazem? Nos trazem uma confirmação de que Deus está no trono, domina, e quando, à medida que eles vão acontecendo, seja reanimada, fortalecida a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, estejamos vigilantes, não sabemos quando virá. Aí você me pergunta, o último sinal não seria esse da proclamação do Evangelho? Sim, mas quem pode garantir se já cumpriu-se satisfatoriamente ou não? Eu não sei, talvez da perspectiva de Deus, do olhar divino, o quadro já esteja pronto. Então, melhor vigiar e orar, porque não sabemos a hora. Cada geração de cristão teve que se deparar com esse mesmo dilema. Tem gente esperando a reconstrução do templo, a restauração de um império romano. Gente, tudo isso já são águas passadas. As palavras e profecias a respeito de templo e de destruição dele já se cumpriram. Jesus e nem os apóstolos jamais anunciaram reconstrução do templo que Jesus disse que cairia e que não ficaria pedra sobre pedra. Todas as passagens que falam de reconstrução do templo no Antigo Testamento dizem respeito a um templo que foi reconstruído antes da vinda de Cristo, o segundo templo. Portanto, meus amados irmãos, a maior parte das profecias já se cumpriram. Eu não ficaria nem um pouco assustado se Cristo voltasse a qualquer momento, agora mesmo. É claro que quando Cristo anunciou tais palavras, muitos sinais teriam que necessariamente se cumprir. Jesus nunca poderia voltar sem a queda do templo. Ele disse que cairia o templo. Jesus nunca poderia voltar sem a morte que ele anunciou do Pedro. Pedro sabia que ia morrer, que não ia ser arrebatado. Lembra o último capítulo de João? Jesus disse para Pedro: Pedro, é assim que você vai morrer. E Pedro entendeu que morreria crucificado, e assim o foi, de cabeça para baixo e queimado vivo. Pedro sabia que morreria. Houve uma época que Paulo sabia que morreria. Todos aqueles cristãos sabiam que o templo teria que cair, teria que ser destruído. Então, antes de 70 da era cristã, como Paulo disse, ninguém vos engane, quer por epístola, palavra, como se procedesse de nós, dizendo que já chegou o dia do Senhor, porque o dia do Senhor, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro aconteça a apostasia e a manifestação do iníquo. Portanto, o abominável da desolação tinha que acontecer. Agora, essas coisas já aconteceram. E tem gente pregando que tem que reconstruir o templo, que tem que... Isso é negar o cumprimento da maior profecia de Jesus Cristo, já cumprida, que foi a queda de Jerusalém. Tá bom? Então, vamos manter a fé constante em Cristo. Discernir o propósito dos sinais tem implicações importantes para a nossa conduta diária. Sabe por quê? Porque isso significa remir o tempo porque os dias são maus. É o apóstolo Paulo falando em Efésios, aos Efésios, capítulo 5, versículo 16. E também no próprio livro, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, ele diz, faz um apelo para andarmos como filhos da luz, no mundo que está em trevas. Mas as trevas estão com os dias contados. O mal está com os dias contados. A ação da própria besta, do inimigo, também é restrita. E aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o amém de todas as coisas, dará a última palavra. Vamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é em vão o nosso trabalho. Deus abençoe vocês. Desculpe que isso foi uma verdadeira palestra que levou muito tempo, mas eu achei que era importante. O sermão de Jesus é importante, né? Entender, compreender, estarmos atentos, alertas, com a fé avivada. Coloquemos em pé e oremos ao Senhor. Amado Senhor Jesus Cristo,
acabamos de recordar suas palavras, palavras ditas aos teus primeiros discípulos e que nos dizem respeito também aos crentes no Senhor de todas as gerações. Te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Te agradecemos porque a tua palavra revela teu cuidado para com aqueles que te seguem. Cuidado para que nós estejamos apercebidos, não sejamos pegos de surpresa por nenhum e qualquer destes eventos anunciados por ti. E que à medida em que fomos nos deparando com esses acontecimentos, possamos ter a nossa fé animada, avivada, ter um conforto no Senhor, saber que o Senhor continua sentado no seu alto e sublime trono, que isso faz parte de um plano maior e de que o mal não tem a última palavra e que possamos perseverar firmes na fé e não dar ouvidos aos falsos profetas, às heresias e aos anúncios falsos, não sermos abalados por qualquer incidente, esperarmos no Senhor e abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor, sob os nossos cuidados, que são nossos discípulos teus que estão ao nosso cuidado, filhos, alunos, a instrução preciosa da tua palavra que vem ao nosso encontro para nos deixar alertas, para que não venhamos a desanimar de fazer o bem, continuar vivendo como filhos da luz, remindo o tempo porque os dias são maus. Senhor, seja sobre nós a tua graça, o teu Espírito, a nossa mente sempre esclarecida e a recordação das tuas palavras nos momentos mais preciosos, porque pelo Espírito podemos contar com isto. O Senhor há de trazer à nossa memória a tua preciosa promessa e palavra, e saberemos o que o Senhor quer dizer, o que o Senhor disse, e como o Senhor quer nos usar, e como é que o Senhor quer que nos comportemos diante de toda adversidade, de todo mal, de todo juízo que se avizinha. Protege-nos e guarda-nos debaixo das tuas asas, nas quais nós nos abrigamos pela fé, seguros em Cristo, seguros no Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a tua casa, seja sobre todos os que esperam em Cristo, agora e sempre. Amém. Uma semana de paz, de bênção e de vitória para todos.